Olá pessoal, boa tarde. Vamos mais um dia aí, né? Vamos que vamos, mais um dia. Continuando, né? Paramos ontem no segundo e terceiro capítulo de Gênesis e de João. Hoje vamos começar no quarto e o quinto capítulo de Gênesis e depois o quarto e o quinto capítulo de João também. Vamos agradecer a Deus, né? Por tudo, pelas graças que Ele nos concede. Agradecemos, Senhor, pela coragem de anunciar o Evangelho, pela paciência que o Senhor tem conosco, né? Nos dando graças e nos distanciando das coisas que não convêm, né? Então vamos lá. Gênesis, Caim e Abel, quarto capítulo aqui. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: Ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se, pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu tempos depois que Caim apresentou ao Senhor frutos dos solos como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeiros e gorduras das ovelhas. Aqui Caim ofereceu as coisas do campo, as coisas naturais do campo. E Abel era mais sensível e pôde perceber qual que era a vontade do Senhor, né? Porque ele precisava, já estava bolando um jeito de resgatar aquilo, o homem que Adão e Eva perdeu, né? Que seria o sacrifício, né? Porque Jesus, quando morreu na cruz, vendo todo esse sacrifício, com certeza ele não gostou nem um pouco, né? Não foi uma coisa boa, mas ele vendo tudo isso aí, ele deu um basta nisso, né? Ele mesmo se entregando, né? Então Abel fez isso, fez a vontade de Deus, né? A vontade de Deus nem sempre, não é todo momento que a vontade de Deus é fácil, né? Porque sacrificar um cordeiro não é fácil, né? E Caim ignorou. Caim ignorou Deus, né? Que é o que aconteceu aqui, né? Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros carneiros e a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel a sua oferta, mas não deu atenção a Caim com sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai teu desejo, mas tu deves dominá-lo, né? Deve dominar o desejo, deve dominar o desejo próprio dele, né? E observar mais as coisas divinas que tem no mundo, né? É a única maneira da gente servir verdadeiramente é observando a natureza e tudo, né? O que Deus quer dizer com os acontecimentos das coisas, tudo mais. Tudo faz parte também, né? Deus sabe muito bem de todas as coisas, né? Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. Mas quando estava no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou o guarda do teu irmão? Que fizeste? Perguntou ele. Do, do solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Por isso agora será amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue do teu irmão que tu derramaste. O próprio solo que ele cultivava, que ele achava que ele estava fazendo certo, né? No autossuficiente, achando que estava fazendo certo, deixando Deus de lado. O próprio solo fez com que ele matasse o Abel, que o solo engoliu o sangue do irmão dele, que fala aqui. E as coisas começou
Ele não comeu lá do fruto que Adão e Eva comeram, né? Mas ó, pra você ver, ficou pesado para ele, né? A Abel morreu e já tinha andado com Deus, né? A gente vai ver que Enoque andou com Deus mais pra frente aqui. Já tinha andado com Deus e já estava livre, já estava dispensado daquela vida ali, né? Talvez estivesse aguardando em outro lugar alguns os outros acontecimentos e tudo mais. Mas aí teve que se. Com certeza Caim queria viver, né? Ele com certeza não queria morrer. Ele tinha amor próprio, né? Ele queria muito viver, pelo jeito. E então ele acabou que carregou com muito mais peso a cruz, né? Quando cultivares o solo, ele te negará seus frutos, e tu virás a ser um fugitivo, vagueando sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Se hoje me expulsa deste chão, devo esconder-me de ti. Quando eu estive fugindo, quando eu estiver fugindo e vagueando pela terra, quem me encontrar vai matar-me. Mas o Senhor disse: Se matarem Caim, ele será vingado 7 vezes. O Senhor pôs então um sinal em Caim, para que ninguém, ao encontrá-lo, o matasse. Não era para matar Caim, né? Caim não era para morrer igual morreu Abel. Abel morreu, tudo e ficou por ali mesmo essa história, e Abel encerrou a vida dele na terra. Mas Caim tinha que dar continuidade, né? Caim tinha que dar continuidade na humanidade, né? Caim afastou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nob, a leste de Éden, descendência de Caim. Caim uniu-se à sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim constituiu uma cidade e lhe deu o nome do seu filho Enoque. Enoque foi o pai de Irade, e Irade gerou Maviel. Maviel gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. Lameque casou-se com 2 mulheres. Uma se chamava Ada e a outra Sela. Ada deu à luz Jabel, e um dos antepassados, nômades, donos de rebanhos. O nome do seu irmão Jubal, antepassado de todos os que tocavam cítaras e flautas. Sela teve um filho, Tabal-Caim, que fabricava todo tipo de instrumentos de bronze e ferro. Noema era irmã de Tubal-Caim. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sela, ouve a voz. Mulher de Lameque, escuta o que eu digo. Matei um homem por uma ferida, um jovem por causa de um arranhão. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Daí já aumentou, né? Já aumentou. Caim era daquela forma lá. Então, se Caim foi defendido, né? Porque ele tinha que dar continuidade da humanidade. Ele era 7 vezes, né? Ele seria vingado. Esse aqui já fala que ele seria vingado 70 vezes 7. Aumentou, igual é o que é esse jogo sujo do lado negativo, né? Do que não é positivo, é isso aí. Descendência de Adão e de Sete. Adão uniu-se de novo à sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete. Dizia a ela: Concedeu-me outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Sete também teve um filho, a quem chamou de Enós. Foi então que se começou a invocar o nome do Senhor. É a partir daqui que começou a ser invocado o nome do Senhor de novo, né? É a partir depois de um tempinho que passou, né? Depois que já se povoou bem ali, já estava corrompido, né? Mas daí começou a ser invocado de novo, né? Eis a lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, ele o criou à semelhança de Deus. Criou os homens e mulher, e os abençoou.
e no dia em que os criou, Deus os chamou de ser humano. Adão tinha 130 anos quando gerou um filho. A sua semelhança e imagem chamou Sete. Adão pôs o nome de Sete no filho, né? Gerou um filho e pôs o nome de Sete. Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Aqui não fala, né, quantos filhos, quantas filhas, nem nada. Então, o que dá para entender é o que aconteceu. Adão teve muitos filhos, um atrás do outro, porque o que tinha para fazer naquele tempo era isso, né? Então, com certeza que a vida que ele durou, o ser humano estava mais perto da perfeição, então ele não tinha problema de reproduzir e tal. Então, com certeza que eram muitos filhos mesmo que teve, né? E todos os filhos tiveram muitos filhos, né? A partir de quando pudesse ter filhos, já havia muitos filhos. E a Terra populou de uma forma sobrenatural, né? É o que explica aqui. 30 anos, então, ao todo Adão viveu 930 anos e depois morreu. Adão viveu 930 anos e morreu, né? Sete tinha 105 anos quando gerou Enos. Viveu mais 807 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e depois morreu. Viveu bastante também, né? Enos tinha 900 anos quando gerou Cainã. Viveu mais 815 anos, gerando filhos e filhas. Ao todo, Enos viveu 905 anos e depois morreu. Cainã, ó, pra você ver, esse Cainã já tinha 600 anos quando gerou Malalel. 600 anos. Viveu mais 840 anos e gerou filhos e filhas. Ele já tinha, Cainã tinha 70 anos. Viveu mais 800 anos. Gerou filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos. Malalel tinha 900 anos, gerou Gerade, 800 anos, gerou filhos e filhos, a mesma coisa, né? E foi gerando. Gerade tinha 170 anos quando gerou Enoque, viveu mais 800 e gerou filhos e filhas. Ao todo, Gerade viveu 970 anos, 72 anos e depois morreu. Enoque tinha 75 anos quando gerou Matusalém. Depois de Enoque gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 375 anos. Como Enoque andasse com Deus, desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. É aquele negócio, né? Enoque andava com Deus e fazia tudo certo, mesmo nos momentos pesados ali, mesmo quando, em todos os momentos ele andava com Deus, ele, né, acabou se sentindo aquela levura e acabou sendo desaparecendo, se decompôs, né? Se decompôs no ar, né? Ele virou vento e foi para algum lugar, né? Foi o espírito dele, né? Ele desapareceu então. Então já tinha lá duas pessoas, que era fiel a Deus, né? Que foi Abel e Enoque, né? O resto tava aquela história, né? De peregrinar, né? Que tem muito ainda, né? Tem muito ainda e mais devagar, você vê, naquele tempo não salvava muita, era difícil salvar as pessoas naquele tempo, no começo, né? Mas o plano de Deus não mudou, né? O plano de Deus continuava, de qualquer forma Deus continua o seu plano, né? Pois o homem é a obra-prima dele, né? É a obra-prima, ele não se desfaz, ele gosta muito, ele ama muito o homem, né? O ser humano que ele fez, o homem, a mulher, o ser humano. Então ele faz o que ele pode para, né? Que a gente vê aqui na Bíblia, ó, você salvou lá Abel, salvou esse Enoque. Imagina o trabalho que deu, né?
para ele se salvar no meio daquele povo, mas sempre andando com Deus. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque, viveu mais 78 e 2 anos e gerou filhos e filhas. Todo Matusalém viveu 979 anos, depois morreu. Lameque tinha 182 anos quando gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois de gerar Noé, Lameque viveu mais 595 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e depois morreu. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Então apareceu mais um bom, né? Apareceu mais um que salvou ali, que para ajudar a carregar o peso e para desfazer as amarrações, né? Que era Noé. É o terceiro, né? Tinha Abel, tinha Abel, tinha Enoque e apareceu Noé agora, né? Então, glória a Deus que apareceu mais um, né? Glória a Deus nas alturas também, né? É o terceiro. Esse aqui foi o Gênesis, os quarto e o quinto. Agora eu vou ler o quarto e o quinto de João. E vamos ver o Velho e o Novo Testamento juntos, né? Mateus, João, Lucas, Evangelho segundo João. Prólogo. Jesus, Palavra de Deus. No princípio era a palavra. Esse aqui é o que eu li antes de ontem. Agora o segundo, o terceiro. Agora vamos ver o quarto e o quinto. Quarto. Jesus soube. Jesus na Samaria, a samaritana. Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que ele reunia mais discípulos e batizava mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos. Por isso saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Jesus não batizava, mas os seus discípulos, que era igual João lá, que era um homem mais, né, igual qualquer um de nós pode ser discípulo, né? Era um homem comum, eles batizavam, né? Seguindo o ritual e a bênção de Jesus, que Jesus dava, né? Era preciso que ele passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Zicar, perto das posteridades que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher de Samaria buscar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Era aquela rivalidade próxima ali, da cidade próxima ali, né? Tolice, né? Era tolice. Humana, né? Às vezes por causa de tão pouca coisa, né? De fato, os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu: Se se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus discípulos e os seus fariseus? Jesus respondeu: Todo o que beber dessa água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei,
nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrada para a vida eterna. Igual ele multiplicou não, igual ele transfigurou a água em vinho, né? Essa água, Jesus falava da água lá do princípio, a água que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está nas águas, todas as águas. Jesus estava fazendo um esforço para trazer Deus para a terra de novo. Que a fé dos homens até ia até uma altura, voltava. E Jesus já vem apelando, né? Vem apelando para aumentar essa fé, né? Então ele pede, a partir do momento que você pede uma água para ele de boa vontade ali, que você tá do lado de Deus, você está querendo fazer as coisas de Deus, essa água aí jorra para a vida eterna. É fácil, Deus quer entregar a salvação do jeito mais fácil, quer que a vida da pessoa seja fácil. É o que diz aqui. Tudo é dificuldade, o que é? É o homem querer fazer tudo por ele mesmo. É a pretensão, né? Por ele mesmo ele tem que se salvar por ele mesmo, mas ir para a perdição, né? Não compensa, né? A mulher disse então a Jesus: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. E ele disse: Vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: Dizeste bem que não tem marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu marido. Disto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre essa montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém que é o lugar que deve se adorar. Ele mandou trazer o marido e ela já não tinha mais marido, né? Ou seja, estava pulando de galho em galho, não deu certo. Ela, o que é isso? Não insistia em nada, né? Procurando facilidade, né? Não tá exatamente o jeito que eu quero, é o que o mundo tá assim, né? Vai, arruma uma pessoa, não dá certo, arruma outra, não dá certo. Ninguém mais conserta nada. Alguém tem um objeto ali, um aspirador, qualquer coisa. Ele conserta, ele fica lutando para consertar aquilo ali. Não, joga fora, compra outro. Tem um dinheirinho, compra outro. É o que está dizendo aqui, né? Ele respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nessa montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, vem lá de quem? De Caim, que continuou a, a, né? É a raiz, aquela raiz forte, né? É aquela raiz forte que nós vimos ali no Gênesis, né? Por mais vem dali do Gênesis, né? Esse povo judeu, né? Porque o princípio de tudo tá ali. Ele era irmão de Abel. Abel foi morto por ele, tá intercedendo. O sangue da terra sugou, a terra sugou o sangue de Abel, né? Mas de qualquer jeito era irmão de Abel, né? Então não deixa de. Né? O pecado dele foi só uma ignorância também, né? E ele pagou, se não estiver pagando até hoje, caro, por isso ninguém sabe. Mas ele pagou caro desde aquele tempo, né, que ele fez aquilo, né? Então, de qualquer jeito, de uma forma ou de outra, né? É o que Jesus está dizendo aqui. Está dizendo aqui na Bíblia. Conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão, né, em espírito e verdade, né? É isso aí. Adorar em espírito, né? Porque vem a hora que o povo já não vai depender tanto mais assim, né? Daquelas sinagogas que tem, de tudo aquilo, o povo já não depende tanto, né? É isso que Jesus diz aqui, né? Coisa parecida com isso. E o tempo vai passando e as coisas vão se aperfeiçoando. Nada, tudo está em movimento, né? Tudo vibra.
tudo está em movimento a todo instante. Até uma coisa que está parada ali, diz que tem uma vibraçãozinha ali, mínima ali, mas não está parado, né? Então as coisas vão mudando, vão se transformando. Deus não muda. O que ele é, né? Ele fala lá, se eu sou o que sou, ele é, ele não muda. Mas a sua criação vai se aperfeiçoando, né? Então chegará a hora em que vem a hora e é agora. A hora que ele estava lá já era essa hora. Ele tinha pressa, né? Jesus tinha pressa, fala aqui. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vir, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: Eu sou que estou falando contigo. Então ali ele já, a pressa dele era tanto que ele já disse que era ele, né? Era ele e eles, porque ele da terra quem sabia mais, não é que ele sabia mais, mas ele sabia que ele era o filho de Deus, né? Porque, né? Ele sabia que ele era o filho de Deus e ele sabia da missão dele também. Por isso ele dizia que eu sou. Ele falava que ele era, né? Ele falava que ele era, né? Jesus disse: Eu sou que estou falando contigo. Daí aqui continua, né? A missão na Samaria. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que procuras, nem por que conversas com ela? A mulher deixou a sua bilha e foi à cidade, dizendo às pessoas: Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíra na cidade ao encontro, Saíram na cidade ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, come. Mas ele disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentaram entre si: Será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus disse: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra, né? Esse que era o alimento, porque ali ele estava jejuando, né? Ele não tinha enfermidade, ele jejuava, né? O jejum também ajuda bastante a deixar o corpo se recuperar, né? Jesus sabia tudo, né? Ele tinha conhecimento que as coisas vinham para ele e ele era filho de Deus. Na oração ele pedia, acontecia as coisas. Mesmo que uma coisa desse errado, mas ele estava dando exemplo ali, né? Que ele não, nem só de pão vive o homem, ele ia falando isso, né? Tudo mais. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita. Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos como estão dourados, prontos para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário, ele ajunta fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. É um trabalho em equipe aqui, né? Tá lá semeando, também se alegra junto com o que colhe, né? Esse é o sentido, né? Nada sozinho, nada daquela ganância, né? Pois nisso está certo o provérbio: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher o que não é fruto do vosso cansaço. Outros se cansaram e vós entrastes no que lhes custou tanto cansaço. Bom, aí já não precisa nem dizer muita coisa, né? Jesus entre os samaritanos. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos foram a ele e pediram que permanecesse com eles. E eles permaneceram lá 2 dias.
Muitos outros ainda creram por causa da palavra dele. E até disseram à mulher: já não é por causa daquilo que contaste que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro, o Salvador do mundo. Verdadeiramente o Salvador do mundo. Não porque a mulher que estava profetizando, mas essas pessoas já sabiam, já tinham esse conhecimento, né? Na Galiléia, o filho do funcionário real. Passados os 2 dias, Jesus foi para a Galiléia. Jesus mesmo tinha declarado de fato que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinha visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião das festas, pois também eles tinham ido à festa. Aqui é simples, né? O profeta está com o povo ali, e ele sabe o que ele está fazendo, ele tem conhecimento, por mais difícil que é, ele sabe que não é fácil, mas é o que tem que passar. O povo vai gostar de tirar o conforto, de tirar o sossego? Não. Quem que gostou? O outro povo que gostou, porque esse povo estava sofrendo, o sofrimento deles tava indo só os comentários para lá, aqueles comentários, e o povo aqui tá segurando as pontas para o outro lado. Então é isso que acontece. E esse povo, então, o profeta não é aceito na terra dele, né? Jesus voltou a Caná na Galiléia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar seu filho que estava à morte. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis, né? Então Jesus precisava fazer sinais e prodígios para que o povo acreditasse, né? Então ele procurava fazer isso, já que tem que fazer isso, ele procurava fazer esses sinais, né? Ele usava toda a capacidade que ele tinha para procurar fazer esses sinais que o povo estava pedindo para que o próprio povo fosse salvo, né? E era a função, era o que ele tinha que fazer na terra. Ele não estava aproveitando a vida, né? Ele estava cumprindo uma missão, né? Podes, filho, daí aqui, né? O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: